Irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos para mais uma leitura e reflexão sobre a Escritura Sagrada. Sou Cleison Santos e você está no canal Falando de Deus. Hoje falaremos sobre Esther 1:8, que diz: Bebia-se sem ser importunado por ninguém, segundo uma ordem do rei, porque ele tinha recomendado a todos os chefes de sua casa que deixassem cada um proceder como lhe agradasse. Irmãos e irmãs, hoje na leitura trataremos de um assunto, um tema que é muito perigoso, de um assunto ou de um tema que é responsável, na grande maioria das vezes, por nossas decisões falhas, as nossas decisões erradas, as nossas decisões equivocadas, as nossas decisões que nos põem em conflito, em confronto com o próprio Deus. A leitura de hoje, ela, por mais que pareça ser rasa, por mais que pareça ser uma leitura que não tenha tanto apelo para Cristo, apelo para Deus, mas temos de entender que a Bíblia foi escrita de maneira que ela seja interpretada, de maneira que ela seja lida e entendida, que ela seja feita não somente a leitura correta, mas a interpretação certa. E para isso, os apóstolos, as pessoas que viveram na época e as escreveram, fizeram isso de tal forma, de tal maneira, que todos os que leem têm condição de entender. Porém, nem todos sabem realmente como levar ao pé da letra que está na Bíblia. Hoje, a leitura nos fala de livre-arbítrio. Exato. E o que seria esse livre-arbítrio? O que isso implica na minha vida? O que eu posso fazer usando essa prerrogativa? Usando esse status que o próprio Deus me deu? É muito simples. Esse livre-arbítrio é o seu poder de escolha, é o seu poder de decisão, é o seu poder de fazer ou não alguma coisa ou algo. É o que hoje chamamos de liberdade. Você tem a liberdade de escolher ir para onde quiser, de escolher fazer o que quiser, de escolher ser quem você quiser. Porém, sabemos que toda e qualquer decisão que tomamos tem uma consequência. E esta consequência só vai ser boa ou ruim a partir do momento que essas decisões que você tomar, que essa liberdade, da forma com que você usar esta liberdade, impactar na sua vida, mas principalmente na vida daquelas pessoas que o cercam, na vida daquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho para que você fosse luz, para que você o ajudasse. Exato. Deus te dá essa liberdade. Deus te deu este livre-arbítrio. Mas isso não quer dizer que você fazer o uso desse poder, fazer o uso desse dom que Deus deu para cada um de nós, é algo indiscriminado, é algo que não terá consequência, é algo que não será cobrado mais lá na frente. Isso é um engano. E somente os tolos, somente aqueles fracos sabem ou pensam que sabem levar de forma correta essa situação. Sabemos todos nós que Deus deixou um propósito em nossas vidas.
E esse propósito, ele tem que ser seguido, ele tem que ser levado a sério, ele tem que ser posto em prática. Pois uma vida sem fé e sem obras não é nada. O que vamos deixar nessa vida é um legado. E o que seria esse legado? São as coisas que fazemos, são os atos que praticamos, são as situações em que nos pomos à disposição, em que estamos à disposição para ajudar a todo aquele que precisar, sem a necessidade de um pagamento, sem a necessidade de ter algo em troca. É uma outra situação, que é a doação, que é a capacidade de nos doarmos ao nosso irmão ou à nossa irmã, sem que haja necessidade desse irmão ou dessa irmã nos retribuir. Pois a retribuição maior, a recompensa maior, não é você receber de volta, de alguma forma, um pagamento por aquilo que você fez. A recompensa maior é você saber, é você ver que aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que você ajudou a levantar-se na hora que ela estava caído, mas lá na frente, você vê ela fazendo exatamente a mesma coisa que você fez para ela. Ou seja, você vê aquele irmão, aquela irmã ajudando a outras pessoas caídas a levantarem, a andarem de forma reta, de forma justa, a andarem no caminho de Deus. E caros irmãos e irmãs, não existe recompensa maior e nem mais gratificante do que você ver o fruto do seu bom trabalho sendo passado adiante. É algo que engrandece a sua alma, o seu espírito, e lhe dá uma sensação de bondade, uma sensação de leveza, uma sensação de dever cumprido tão grande que ultrapassa qualquer barreira deste mundo. E somente aquelas pessoas que já viveram este momento, que já sentiram esta sensação que invade não somente o seu corpo físico, mas a sua alma, pode e sabe do que eu estou falando. É uma sensação maravilhosa. É uma sensação de êxtase que somente Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, é capaz de inundar o ser humano, a pessoa, o irmão ou a irmã. Portanto, irmãos e irmãs, que saibamos usar de forma correta esse livre-arbítrio que Deus nos deu, esta liberdade que Deus nos deu, em prol não somente de nós mesmos, mas também de todos aqueles irmãos e irmãs que infelizmente ainda se encontram caídos no caminho da escuridão. E que a partir deste momento, a partir desta reflexão, você faça um compromisso consigo mesmo de ver e começar a ajudar a todas aquelas pessoas que necessitam, de forma a não ser hipócrita de querer cobrar sobre isso. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos não somente espalhadores e propagadores da palavra de Deus, sejamos exemplos vivos de tudo que Deus deixou na Bíblia para que seja seguido e repassado para todos aqueles que necessitam da luz divina. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui nesta reflexão. E lembrando que se você quiser e puder ajudar o canal a crescer, é muito fácil. Basta você fazer sua inscrição, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Fazendo isso, você vai ajudar o canal a crescer e a plataforma entenderá que este conteúdo é importante, é relevante e repassará para mais pessoas. Muito obrigado e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.